A descoberta. Desde 1962, sabia da existência dos calungas em notícias de jornal, de 1962 a 1970, e alusões literárias no início do século. Carvalho Ramos, 1912. Porém, apesar de planificar e executar pesquisas na região, em 1970 e 1971, somente iniciei o contato com os calungas no ano de 1982, após o que organiza-se o projeto Calunga, Povo da Terra. Em 1982, contando com o apoio da Universidade Federal de Goiás, iniciei as pesquisas de campo. A primeira viagem foi muito penosa e com muitas surpresas. Tinha 30 horas, levamos de Goiânia, capital do estado de Goiás, ao primeiro pouso, Serra da Contenda. Usamos o carro e moar como meio de transporte. Haja vista que, à época, mais de 300 quilômetros de estrada não possuía pavimentação asfáltica. Tivemos 16 horas de estrada a cavaleira para chegarmos ao destino, Riachão. No dia 10 de junho de 1982, com uma tropa de 8 animais e as bruacas com a nossa carga, fomos para as Serras e Vãos, habitat dos calungas. Por volta das 16 horas, aproximamos da Serra da Contenda, majestosa, com seus mais de 500 metros de altura. Vista de longe, enquanto se cavalga pelas veredas, transnuda-se. Seu cume torna-se azul escuro, como um mar profundo, em contraste com o céu claro, azul e límpido. À medida que aproximamos, aquela majestade nos agride com os seus tortuosos caminhos para transpô-la. São tão pequenos, às vezes mal cabem em nossos pés. Apiamos do animal e nos arrastamos, dando-lhe passagem ou os guiando, segurando as rédeas. Os espinhos, os insetos e o cansaço se apoderaram dos que fazem essa travessia. Somente a vontade de conhecer os calunga nos animava a subir e transpor a Serra da Contenda, fortaleza a ser vencida. Chegamos às 18 horas e, apesar do cansaço, com a maior pressa, nos organizamos para o pouso antes que a noite chegasse. Inicia-se o desvendar da lenda e a reposição da história dos calungas. Os calungas não esqueceram sua origem e, a partir daí, quando lá chegamos, em 1982, ficaram apreensivos, julgando que a nossa presença pudesse significar uma nova escravidão. Alguns escondiam-se para não nos receber. Para os moradores das serras, o perigo da escravidão não havia passado. Fomos confundidos com militares disfarçados, não se estabelecendo de imediato a hospitalidade própria dos calunga, criando um clima, até certo ponto, tenso, inicialmente entre nós e a população. Acreditavam que a escravidão havia chegado e que seriam presos e levados embora dali. A escravidão era encarada como um fato que poderia repetir-se. Sob testemunho dos quanto nos receberam em 1982, ficamos sabendo que nunca esperavam um povo desse chegar ali. E se chegou, foi por causa de Deus. Essas palavras de uma moradora do Riachão veio arrefecer os ânimos e, daí em diante, convivemos com as comunidades, desenvolvendo laços de amizade e respeito. Naquela ocasião, foi-nos dito que nosso grupo representava os primeiros a chegar lá. Mais tarde, constatei a presença de um religioso fazendo a desobriga no Sicuri, o padre Pedrocil Guedes, de ciganos vendendo tachos e animais, tropeiros com moar para troca, um professor, a Sucan e a Coluna Prestes. No entanto, ficamos cientes de que nenhum de fora percorreu toda a região e que sobre aquela população pouco se sabia. As populações da Contenda, Vão de Almas, Vão do Moleque, Calunga e Ribeirão dos Bois, também conhecido como Ribeirão dos Negros, já mantinham contato intermitente com os municípios vizinhos para levar farinha e trazer sal e querosene, com políticos e religiosos em suas festas. Sob o título Os Calungueiros, o engenheiro Manuel Passos, do Ministério da Agricultura à época, apresenta o que segue. Com o nome de calungueiros, ficam designados os habitantes da região do Calunga, um pequeno quilombo que se estabeleceu às margens do rio Paranã, constituído dos negros fugidos dos duros trabalhos de mineração das minas de ouro de Arraias, Monte Alegre e Cavalcante. A população que hoje se apresenta não se formou de uma origem única, as minas de ouro. Houve, é certo, um processo migratório posterior.